Nesta semana em Quando Me Apaixono, depois de pegar Augusto em flagrante, beijando Renata que está sedada, Catarina rebobina a fita e resolve fazer tudo de novo. Dessa vez, ela bate na porta e pergunta se pode entrar. O fazendeiro abre a porta e Catarina se dá conta de que Renata nem percebeu o que acabou de acontecer. A bordadeira disfarça e diz que, além de levar as roupas e objetos pessoais da moça, também está ali para cuidar dela. Augusto avisa que não será necessário, pois Álvaro vai ficar de plantão, mas a moça argumenta que tem certeza de que a patroa ficaria mais à vontade com ela, para lidar com coisas mais íntimas. Renata acorda e fica contente em ver Catarina, que aproveita para perguntar se a moça quer que ela fique lhe fazendo companhia. Sem pestanejar, Renata pede a Augusto que a moça fique, e ele, mais que depressa, avisa que está ali para cumprir todos os seus desejos, autorizando Catarina a cuidar da doente. Enquanto isso, Jerônimo diz a Carlos que precisa fazer alguma coisa para que sua esposa volte para casa, pois não quer que Augusto se aproveite da situação. O agrônomo quer saber se o amigo pretende que Renata volte para a fazenda para ficar torturando a moça, mas o investidor diz que, na verdade, gostaria de ter uma conversa sincera com ela. Linhares acaba confessando que quer que o casal se entenda e fique junto. Carlos, então, diz a Jerônimo que ele precisa achar alguma coisa que desperte em Renata o interesse em voltar para casa, e o rapaz imediatamente lembra da égua da esposa, que ficou na mansão dos Monterrubio. Nesse meio tempo, Renata agradece a Catarina por estar cuidando dela, e a moça pergunta se a patroa não prefere voltar para casa. Porém, triste e decepcionada, Renata diz que a fazenda de seu marido nunca foi sua casa, e sim de Jerônimo. Catarina argumenta que se a moça continuar na casa de Augusto, pode ser mal interpretada. Renata pergunta se a bordadeira está se referindo a seu marido, pois sabe que ele não dá a mínima para ela. Mas Catarina conta que Jerônimo está muito preocupado e ficou desesperado com o sumiço da moça, pois é muito apaixonado por ela. Sem conseguir manter sua aflição em segredo, Renata desabafa. Se ele é mesmo apaixonado por mim, Catarina, por que ele não me toca? Por que me trata tão mal? Por que me rejeita? Você tem ideia do quanto isso dói? O Jerônimo me enganou. Ele disse que me amava, e isso é mentira. Ele disse que queria me ver feliz na fazenda, e tudo o que ele fez foi me fazer infeliz. A moça começa a chorar, mas acaba se controlando e pede desculpas por estar desabafando com sua nova amiga. Catarina, então, resolve entregar a carta de Jerônimo e sai para preparar algo para a doente comer. Na capital, Matias encontra o pai conversando com a égua de Renata. Ele quer saber o que houve, e Gonçalo explica que Jerônimo ligou, pedindo que ele mandasse a égua para a fazenda, para fazer uma surpresa para Renata. Com a cabeça cheia de caraminholas por causa da mentira de Roberta, Matias responde: "É mesmo? Não me diga. Então, ao que parece, o Jerônimo é um marido carinhoso e atencioso, né?" Gonçalo, feliz da vida, achando que o casamento da filha é uma maravilha, pede ao filho que se encarregue de enviar o animal, mas Matias se recusa e diz: "Se o Jerônimo quer agradar a Renata, ele que cuide disso. Eu não pretendo levantar um dedo para ajudar Jerônimo, papai." O empresário estranha a atitude do filho, mas Matias deixa claro que seu ex-amigo não vale o prato em que come. Gonçalo fica mais surpreso ainda e pergunta por que o rapaz está dizendo tudo aquilo. Para encerrar o assunto, Matias diz que se enganou com o moço, mas lamentavelmente como voltar atrás e avisa: enquanto ele fizer a Renata feliz, o resto não importa. E no interior, Renata resolve ler a carta do marido, pedindo para voltar. Porém, a moça fica ainda mais decepcionada, pois percebe que na carta, apesar do pedido, não tem nenhuma palavra de amor. Augusto volta ao quarto da moça, que agradece por tudo o que ele tem feito por ela, e diz que deseja que a vida lhe dê uma oportunidade para que ela possa retribuir ao amigo. Porém, perspicaz como sempre, o fazendeiro nota que a moça está chorando, e ela confessa que é por causa da enorme tristeza que está sentindo, pois errou feio ao se casar com Jerônimo e diz: "Eu me enganei quando me casei com Jerônimo. Me apaixonei como uma idiota. Larguei tudo e entreguei tudo pelo meu amor a ele. E agora não sei o que vou fazer, pois não quero voltar para minha casa, mas também não quero ficar com ele." Augusto, agora, quer saber se a situação com a família da moça por causa de seu casamento ficou estremecida, e Renata, com os olhos cheios de lágrimas, conta: "Eu coloquei meu amor por Jerônimo acima de tudo, acima da Roberta, do Matias, dos meus pais. Tudo isso, pra quê?" Pronto. Era justamente isso que o fazendeiro estava esperando ouvir. Dando uma de bom moço, ele diz que Renata pode ficar em sua fazenda o tempo que quiser, mas agora ela deve se preocupar apenas em se recuperar. No corredor,
Álvaro tenta abordar Catarina, que está chegando ao quarto de Renata com a comida da moça. A mulher está dura de medo do marido, mas resolve enfrentar a situação. Álvaro continua com o mesmo papinho, dizendo que vai parar de beber e de agredi-la, mas a moça avisa que não acredita mais no marido e corta o assunto, dizendo que precisa levar comida para Renata. E Antônio, que já está todo elegante com seu traje de toureiro, resolve dar uma passadinha na igreja, acompanhado por Regina, para pedir proteção antes do grande espetáculo. Alguns minutos depois, Antônio entra na arena. Com galhardia, o toureiro oferece aquela batalha à sua amada, que se levanta diante da plateia para receber a homenagem. Para completar, o homem vira de costas e atira seu chapéu para a noiva. Antônio se exibe na arena, ao som de vários olés. Do outro lado do mundo, enquanto dá comida a Renata, Catarina avisa que vai ficar com ela na fazenda de Augusto, pois Aurora não gostou muito de ter dado banho nela. As duas começam a rir da situação, e Catarina ainda argumenta que, com a presença dela, as duas não vão incomodar ninguém. Imediatamente a bordadeira lembra do flagrante. No escritório do fazendeiro, Aurora diz ao namorado que está na hora de Renata ir embora, pois é casada e deve ficar com o marido. Os dois acabam discutindo, e o engenheiro avisa que sua hóspede só vai quando ele quiser, e está cagando e andando para o que Jerônimo pense ou deixe de pensar. Já é tarde quando Constanza chega em casa, dizendo a César que se divertiu muito. O rapaz resolve dizer que precisa contar uma coisa que ele não pode mais esconder, e declara seu amor pela socialite. Bem na hora, Honório chega de viagem. Nesse meio tempo, Roberta mostra a Josefina as fotos que tirou de sua tia com César. A moça conta que fez tudo aquilo para ajudar Selena com César, mas depois do que a mãe contou, as duas podem usar o material também para prejudicar Constanza, pois foi ela quem aconselhou Matias a fazer o contrato pré-nupcial. Furiosa, Roberta avisa a mãe que pretende se livrar do maldito contrato, e Josefina sente o maior orgulho da jararaca que está criando com tanto esmero. Na casa de Constanza, Honório convida César para jantar e, abraçando a esposa, pergunta como foi o passeio. Ele também agradece ao moço por ter convidado sua esposa, pois ela iria ficar sozinha e entediada. Em Enseada, Lázaro volta para a fazenda e diz a Jerônimo que Renata está se recuperando, e Catarina resolveu ficar com ela, apesar de Álvaro também estar na casa de Augusto. Linhares quer saber se a bordadeira está mesmo disposta a se separar do marido, mas o capataz explica que, a princípio, sim, mas esta é uma decisão difícil para ela, pois foi criada à moda antiga e o casamento de papel passado pesa muito para a moça. E enquanto Lázaro explica os costumes da região, Carlos mete uma caneca de meio litro de chopp para dentro, animado para dançar com Matilde, que o levou ao bailão da cidade. Porém, a mocinha está com cara de poucos amigos e nem tocou em sua cerveja. O agrônomo pergunta se Matilde vai ficar emburrada a noite toda, lembrando que ela tem uma aposta para pagar, e não é só uma questão de estar ali, mas sim de dançar com ele. Sem dizer mais nada, o rapaz pega Matilde pela mão e a leva para a pista de dança, se exibindo em seu bailado. Totalmente desengonçado, Carlos prova que tem 2 pés esquerdos. Matilde não aguenta tanta atrapalhação e começa a rir das palhaçadas do amigo. Em outra cidade, naquela noite, durante o jantar, Antônio resolve fazer um discurso, declarando mais uma vez seu amor por Regina. Mas a intrometida da Carla resolve deixar a filha em uma saia justa e manda a moça fazer seu discurso. Sem graça, ela apenas agradece ao noivo por todo o amor e apoio que tem dado e quase deixa escapar o que realmente sempre quis. Porém, ela emenda rapidinho e diz que, naquela noite, o importante é o triunfo dele. Inês percebe e comenta com a amiga, de cantinho, que achou que a fisioterapeuta ia contar tudo. Regina admite que a ideia passou por sua cabeça, mas acabou desistindo. Em casa e de pijamas, Honório, no escuro e com a TV ligada, tenta entender o que aconteceu entre ele e Branca. Arrependido, mas confuso, ele se pergunta se a esposa perdoaria o que aconteceu, mas no fundo, ele sabe que não. Em seu apartamento, Branca começa sua perseguição a Honório e, chorando, deixa toda a sua obsessão tomar conta, mandando milhares de mensagens a Honório e desesperada porque o cara não responde. César, por sua vez, não consegue esquecer o dia que passou com Constanza e até faz menção de mandar uma mensagem para sua amada, mas desiste. E por falar em Constanza, que está no banheiro fazendo seu ritual de beleza diário, pensa no rapaz e se questiona por que a companhia dele a deixa tão feliz. A socialite volta para o lado de seu esposo, que começa a elogiar a mulher e declarar seu amor. Constanza estranha tanto elogio e quer saber por que o marido está falando daquela maneira.
Agora só falta ele aparecer com um buquê de flores de cemitério para tentar apagar sua culpa. No interior, Aurora aparece do nada, em plena madrugada, na fazenda A Bonita. Jerônimo, preocupado, acha que a moça está ali porque Renata piorou. Porém, Aurora explica que foi procurar por ele para contar que Renata não pretende voltar para a fazenda, nem para o marido, e ela não quer que a moça fique na cruz do amor. Como Jerônimo afirma que também não quer que a esposa continue na fazenda do seu arqui-inimigo, Aurora resolve abrir o jogo e diz que sabe que ele também percebeu o interesse de seu namorado por Renata. Jerônimo se dá conta que Augusto está se aproveitando da situação, porém Aurora avisa que não vai deixar o caminho livre para que outra mulher tome seu lugar. Os dois, então, resolvem traçar um plano para evitar que Augusto e Renata se aproximem ainda mais. E por falar em Renata, a coitada tá que só alisa a aliança de casamento, pensando no desastre da sua relação com Jerônimo. Augusto aparece no quarto da moça e diz que pretende levá-la ao hospital no dia seguinte, para fazer os exames que Álvaro sugeriu. Atenta, Catarina chega bem na hora com o chá para a patroa e avisa que já conseguiu um colchão para passar a noite no quarto da moça. Carlos e Matilde chegam em casa depois do bailão. Rindo, a moça diz que se divertiu muito e agradece, mas o rapaz diz que alcançou seu objetivo, que era alegrar a vida da garota, e ainda comenta que foi invejado por todos os caras que estavam no bar, porque estava acompanhado por uma moça muito bonita. O moço ainda resolve dizer que os homens se assustam com o gênio difícil que a moça tem e ela começa a chorar. Carlos não entende nada, e Matilde conta que não consegue arrumar namorado porque é amaldiçoada, pois os únicos dois que teve na vida morreram. Jerônimo não consegue dormir, nem Renata. Aurora chora em seu quarto, e Augusto alisa a silhueta dos rótulos de garrafa que criou, pensando em sua amada. Amanhece, e Augusto ajuda Renata a caminhar até o carro, para que possam ir ao hospital. Aurora aparece, e a moça a convida para ir junto, mas Augusto diz que a moça não vai poder acompanhá-los, pois precisa terminar de mandar os convites da festa da colheita. Renata propõe que a moça a acompanhe para fazer os exames, prometendo ajudá-la com os convites, quando voltarem do hospital. Na capital, Josefina faz planos mirabolantes para o casamento de Roberta, dizendo que vai oferecer um banquete espetacular para os convidados. Gonçalo não concorda com as ideias da mulher e avisa que os dois precisam respeitar a decisão de Matias e Roberta. Josefina dá o troco e, abrindo o jornal, comenta com o marido que Regina trocou ele por outro homem, pois Antônio deu um belo presente para ela e comenta: pelo visto, a Regina Soberon faz os homens cometerem loucuras por ela. O empresário se irrita e manda a Jabiraca parar de falar mal da fisioterapeuta, deixando claro que entre ele e Regina não houve nada e nem haverá, enquanto ela estiver viva. Se ferrou, nojenta. Pé da vida, Josefina agradece a gentileza do marido e se retira. Na fazenda A Bonita, Lázaro encontra Carlos e comenta que soube que o moço saiu para dançar com sua irmã. O agrônomo fica apreensivo, mas o capataz diz: seu Carlos, eu não me incomodo. Com o senhor eu sei que Matilde está em boas mãos, e pelo menos ela não fica aqui, incomodando. Lázaro quer saber se o casal se divertiu e Carlos se lembra da sua dança desengonçada. Jerônimo se junta ao clube do Bolinha e fica sabendo que seu amigo saiu na noite anterior para dar uma sacolejada no esqueleto, mas pede ao amigo que o acompanhe, pois precisa falar com ele. Catarina, por sua vez, já está com a mala de Renata pronta e quer saber como foi a noitada de Matilde, e ela conta que o agrônomo é muito divertido e a fez rir muito. A bordadeira, então, diz à amiga que Carlos está interessado nela e ela deveria dar uma chance ao moço, que é muito gente boa. Na saída do hospital, Renata diz que está um pouco dolorida, mas está muito bem. Ela aproveita para agradecer a Augusto e a Álvaro por tudo o que fizeram por ela. O médico lembra que a moça poderia ter feito a eletrocardiograma ali mesmo, mas entende que ela preferiu deixar o exame para fazer na capital, quando voltar. Porém, tanto ele quanto o fazendeiro recomendam que a moça não deixe de investigar se existe algo errado com seu coração. Augusto diz que agora só falta a moça se recuperar bem, para estar pronta para a festa da colheita. Sem graça, Renata agradece a Aurora pela hospitalidade, mas diz que não vai ficar na cidade para o evento. O engenheiro insiste e diz que a moça prometeu participar da festa, afirmando que ela, agora, é sua convidada de honra. Carlos e Jerônimo discutem novamente. É que o sujeito contou o plano que traçou com Aurora, para tirar Renata das garras de Augusto. O agrônomo não concorda com a ideia, mas se coloca à disposição para ajudar. Na capital, a sem-noção aparece na sala da mansão dos Monterrúbio, cheia de folhetos de viagem,
e diz a Matias que sua mãe avisou que Gonçalo vai dar a viagem de lua de mel para o casal. Matias deixa claro que não vai haver lua de mel. Roberta se indigna e diz: como assim não vai ter lua de mel? Sem nenhum saco, Matias desenha, para ver se a infeliz entende e lembra que os dois não são um casal apaixonado. Mas não adianta. A garota dá milhões de argumentos para que os dois façam a tal viagem, irritando o moço, que finaliza o assunto, agarrando a moça pelo braço com força e dizendo: bota na sua cabeça que esse filho que não é fruto do nosso amor, e sim daquele infeliz do Jerônimo. E eu só não boto toda a merda no ventilador, para não prejudicar você e para a Renata. Também estou fazendo tudo isso para evitar um desgosto para meu pai e para a sua mãe. Nada mais. Roberta começa a ameaçar Matias e diz que, se ele vai fazer o papel, que faça completo, ou então é melhor terminarem com o teatrinho e ela contar toda a verdade. E para piorar, a garota lança uma das táticas da mãe, começando a fazer o maior drama, dizendo que é mais uma vítima de Jerônimo. Dizendo que, apesar de tudo, tem dignidade, Roberta avisa que na frente dos outros quer que ele lhe trate como sua esposa, como Deus manda. O rapaz acaba cedendo e diz que podem viajar em lua de mel para uma praia qualquer, desde que seja bem distante. Agora, Roberta quer saber se os dois vão morar juntos depois do casamento, avisando que isso é necessário para que os dois cumpram o plano dentro do prazo previsto no acordo pré-nupcial que ele impôs. Novamente, Matias topa. De volta à Cruz do Amor, Renata conta a Catarina que está bem, e Augusto aproveita para enxotar a bordadeira e o médico de sua casa, dizendo que a acidentada não precisa mais de seus serviços. Catarina insiste em ficar na casa, cuidando de Renata, conseguindo a autorização dos anfitriões. Na capital, outro fuzuê está prestes a começar. É que Branca resolveu ir à casa de Constanza, procurar por Honório. A mulher diz que a executiva deu sorte, pois seu marido já estava saindo para se encontrar com a filha e avisa ao esposo que ele tem visita. Ao chegar na sala, o homem fica branco que nem papel. A mulher explica que ficou uma pendência sobre os barcos que vão comprar, pois precisa resolver o assunto na primeira hora do dia seguinte. Honório diz que podem resolver tudo na empresa, pois é domingo, dia de descanso. Mas Constanza, sem desconfiar de nada, manda o marido resolver o assunto de uma vez, pois Branca já sabe que ele tem compromisso e disse que não vai demorar. Porém, assim que Constanza sai de cena, Honório parte para cima da indigesta e quer saber o que ela está fazendo ali em pleno domingão. Chamando o sujeito de meu amor, Branca diz que estava preocupada com ele, pois não respondeu nenhuma de suas mensagens. Vendo a batata quente que caiu em seu colo, Honório lembra que a doida mandou mais de 100 mensagens, e se não respondeu, foi porque não tinha nada a dizer para ela. O empresário resolve mandar a fulana embora, porém totalmente fora da casinha. Ela diz que sabe que não é fácil para ele administrar a relação com duas mulheres, mas não tem problema. Ela aproveita para convidar o homem para ir até sua casa, depois de seu compromisso com Adriana, mas Honório deixa claro que a próxima vez que for vê-la será na empresa, e profissionalmente. A maluca, antes de sair, resolve dar um beijinho no dedo para colocar na boca do coitado, que dá um passo para trás e evita o contato. Nesse meio tempo, Jerônimo, que não tem nada melhor para fazer, resolve entalhar um coração com o nome dele e de Renata, na árvore do amor, que fica em sua fazenda. Ele nem percebe que está fazendo isso bem pertinho de onde Rafael entalhou o nome dele e de Roberta, dentro de um coração. Aurora aparece para avisar que está tudo pronto. Na tourada, Carla comenta com o futuro genro que não gosta de ver os touros machucados. Antônio, que agora assiste à exibição de seus colegas, responde que a tourada é uma arte. Alguns gostam, outros não. O toureiro explica que aqueles eventos são importantes para que os novos toureiros ganhem experiência e pede licença, pois precisa dar orientações a Humberto, um de seus alunos. Na cerca, Antônio fica preocupado, pois o rapaz está se exibindo demais. Humberto faz uma manobra difícil com a capa e Antônio chega a gritar para o moço tomar cuidado. O rapaz se perde na tourada e o animal ferido acaba atacando. Antônio pula a cerca para ajudar o moço, que está levando chifradas do touro, em plena arena. O homem consegue tirar a atenção do touro de cima de Humberto, mas o animal o ataca e Antônio acaba caído no chão. Enquanto isso, na capital, Selena se gruda em César e quer saber por que ele não quer sair. Cansado de tanto explicar, o rapaz diz que não sabe mais o que vai fazer para fazer a moça entender que ele não está afim, pedindo para a mocinha não perder mais tempo com ele. A chicletosa fica brava e diz: "E você não perca seu tempo saindo com a velha da Constanza. É isso mesmo. Aquela mulher parece sua mãe. Eu não sei como você pode gostar dela. Já chega dessa babaquice, César."
Porque se você quer uma mulher com dinheiro para te sustentar e se divertir um pouco, eu também posso fazer isso. Os dois discutem até que a pegajosa diz: você, para Constanza, não passa de um Zé Ninguém, um pirralho. Você acha que por você ela vai se expor e abandonar sua fama de uma senhora decente? É claro que não. Furioso, César manda Selena para os quintos dos infernos e ainda diz que nunca terá interesse por ela. No hospital do interior, Regina e Isidro recebem a notícia de que o caso de Antônio é grave e ele precisa ser levado para a capital imediatamente, pois precisa de uma cirurgia. O médico explica que não conseguiram transporte aéreo e não podem levar Antônio na ambulância, pois pode ser fatal. Isidro sugere que Regina peça ajuda a Gonçalo, pois a empresa dele deve ter acesso a empresas particulares que alugam helicópteros. Regina diz que não queria ligar para o empresário, mas Isidro lembra que a vida de Antônio corre perigo. A fisioterapeuta tenta o celular de Gonçalo, mas ninguém atende. Isidro liga para a casa da família, mas quando Josefina atende o telefone, ele se lembra imediatamente da mulher, no dia da festa de 1 ano de Regininha e Roberta. Quando a Bruaca se apresenta, o careca fica sem palavras e, assustado, conta a Regina que a mulher de Gonçalo está ao telefone. Enquanto isso, Honório ajuda a filha a empacotar suas coisas. A moça conta que sabe que Matias vai se casar com Roberta, mas revela que a relação dos dois já tinham terminado, antes do rapaz tomar aquela decisão. Isidro se recompõe e pede a Josefina que passe o telefone para seu marido, pois é urgente. Mas a megera também reconhece a voz do sujeito e fica sem palavras. Gonçalo aparece, querendo saber quem é, e finalmente a infeliz passa o telefone para o esposo. Isidro então se apresenta e avisa que vai passar o celular para Regina. Assustada, ela conta o que aconteceu e pede ajuda ao empresário. Porém, no meio da conversa, Gonçalo deixa escapar o nome de Regina e Josefina ouve. A mulher enlouquece e começa a questionar o marido, que explica que Antônio foi ferido gravemente em uma tourada e precisa de um transporte aéreo. Josefina tem um ataque, apela para a doença, faz a maior chantagem. Porém, com toda a paciência, Gonçalo diz que é uma emergência e vai ajudá-la assim como ajudaria qualquer pessoa que precisasse. Com cara de louca, a mulher arregala os olhos e, a menos de 10 centímetros do nariz de Gonçalo, se lembra das fotos que foram tiradas durante um encontro inesperado que teve com Regina. Mas, já vacinado contra as arapucas da esposa, Gonçalo põe um ponto final na história e sai para tratar de conseguir o tal helicóptero. Porém, ao ficar sozinha, Josefina comenta consigo mesma que o homem ao telefone era Isidro, amigo de Roberto. No hospital, Regina percebe que Isidro está pálido. Ela pergunta ao amigo o que está acontecendo e ele diz que a voz da esposa de Gonçalo o fez lembrar de alguém, mas não conta à amiga sobre quem ele está falando. Já de volta ao hotel, Isidro pede a Carla que arrume as coisas, pois vão voltar imediatamente para a capital, mas aproveita para comentar com Inês sobre a voz que ouviu ao telefone quando ligou para Gonçalo. No hospital, está tudo pronto para levar Antônio. Humberto diz a Regina que é culpa sua. O mestre está correndo risco de vida, pois ele está assim por salvar a sua vida. Mas a mulher diz que ele não precisa se sentir daquela maneira, pois Antônio agiu por instinto, como um pai faria por um filho, numa situação como aquela. Nesse meio tempo, Inês fica apavorada com o que o marido contou e pergunta se ele tem certeza de que a esposa de Gonçalo é a mesma mulher que foi amante de Roberto. Isidro diz que não tem certeza, mas o nome da mulher também é Josefina. Inês aconselha o marido a falar imediatamente com o delegado que está conduzindo a investigação sobre o paradeiro da filha desaparecida de Regina, e ele concorda. Prevenida, Inês pede ao esposo que não comente nada com ninguém sobre a sua desconfiança. Gonçalo chega com a ambulância aérea para levar Antônio para a capital. Antônio recobra a consciência e quer saber o que o empresário está fazendo ali. Em Enseada, Renata diz a Augusto que perdeu seu celular e os documentos no acidente e gostaria de saber como estão indo as coisas com sua família e também falar com Adriana. O fazendeiro diz à moça que ela pode usar seu telefone fixo e o computador para fazer o que quiser, mas ela explica que está tão acostumada com o celular que não decorou os números de telefone. Augusto sugere que Renata ligue para a casa dos pais, mas ela tenta explicar que não está muito a fim de fazer isso, pois não quer que sua mãe saiba que o casamento dela não deu certo. Conversa vai, conversa vem. O engenheiro sugere que ela ligue para a empresa, pois assim poderá falar com Adriana, e diz que, se Renata quiser, pode convidar sua amiga para passar uns dias na fazenda. Regina explica para seu noivo que foi Gonçalo quem conseguiu o helicóptero, e Antônio pede para vê-lo. O empresário entra no quarto,
e o ferido agradece a gentileza, dizendo a Regina que também deve uma a ela por demonstrar seu amor por ele daquela maneira. Gonçalo engole em seco. Na capital, Josefina foi correndo fofocar com a filha para contar sobre o telefonema de Regina e diz que já que ela teve o desplante de ligar para a sua casa, vai tirar proveito da situação. E não é que a desalmada manda a filha ligar para o celular de Gonçalo, chorando e dizendo que aconteceu alguma coisa com sua mãe, pois a encontrou na sala falando sozinha, e ela não falava coisa com coisa. A moça diz ainda que foi fazer um chá para a mãe, mas quando voltou, Josefina não estava, e já procurou por ela pela casa toda, mas não encontrou. Enquanto Roberta faz a cena, Josefina se diverte, sentindo orgulho da Naja que pariu há mais de 20 anos e que vem criando com todo o carinho. Gonçalo, apavorado, manda a filha pedir ajuda a Matias e promete avisá-la assim que chegar na capital. Josefina descobre que o marido acreditou em mais essa lorota e diz à filha que agora ele que sofra o que tem de sofrer e se sinta bem culpado por ter saído correndo atrás de Regina. Roberta quer saber quais são os próximos passos e a Jaburanga manda a filha fingir que está procurando por ela, enquanto ela se diverte um pouquinho. E quem não está se divertindo nada é a Alzira, que está arrependida de ter se deixado levar pelo fogo na perereca e se envolvido com o bebum número 1 da cidade. A Aurora aparece e pega a Alzira chorando e quer saber se está tudo bem. A camponesa muda de assunto e, enxugando as lágrimas, quer saber como está Renata. A namorada de Augusto diz que a moça está bem, graças aos cuidados do doutor. E a agricultora deixa escapar que, pelo menos para isso, o inútil serve. A Aurora mata a charada e descobre que a moça está chorando por causa de Álvaro. Sem saída, Alzira admite sua paixão pelo médico, mas está se sentindo muito mal, pois a esposa do médico é sua amiga, além do que, Álvaro não vale nada. A mimadinha, então, resolve perguntar o que a moça pretende fazer, e Alzira diz que, às vezes, tem vontade de contar toda a verdade, mas Ezequiel e Catarina não merecem o desgosto. E na casa grande, Álvaro novamente vai atormentar a mulher, pedindo a ela uma nova oportunidade, pois é marido dela, diante de Deus e dos homens. Só que, como o gato escaldado tem medo de água fria, a bordadeira diz que não está mais disposta a aturar o sujeito. Ele implora, promete que não vai mais beber, que cometeu um erro, etc. Mas Catarina não cede e diz que entre os dois não existe mais nada. Depois de tanto insistir, o médico consegue convencer a mulher a pensar na sua proposta. Renata avisa a Augusto que vai ficar na fazenda para a festa da colheita e comenta que, como seu marido está passando por uma fase financeira ruim, não acredita que sua fazenda participe do evento, naquele ano. O fazendeiro se surpreende e a moça, então, resolve contar que os investimentos do marido caíram e ele perdeu muito dinheiro. Por isso, tiveram de se mudar para a fazenda, pois era o único lugar que ele tinha para morar. Direto e reto, Augusto conta que Jerônimo mentiu e que, um pouco antes deles se casarem, o investidor iria vender a Bonita e revela. Linhares acabou desistindo do negócio e pagou uma multa altíssima pela quebra de contrato. Renata, seu marido é um homem riquíssimo. Além disso, Rafael comprou a Bonita e desenvolveu os vinhedos com o dinheiro de Jerônimo. Agora quem fica surpresa é Renata. Mas Augusto continua e conta que Jerônimo não herdou a Bonita, mas sim, tomou posse da fazenda quando seu irmão morreu, pois o Rafael seria o dono quando terminasse de pagar o que pegou emprestado de Linhares. Renata alega que viu um demonstrativo financeiro das contas de seu marido, que atestava que ele estava quebrado. O fazendeiro, então, diz que não sabe qual a razão para Jerônimo ter mentido sobre sua situação financeira, e talvez ele a estivesse testando, para saber se seu interesse era por ele ou por seu dinheiro. Aurora aparece de repente, pedindo desculpas pelo atraso, mas Renata pede para ir se deitar, pois está se sentindo muito mal. A mocinha resolve perguntar o que aconteceu, e Augusto, caindo na gargalhada, diz que a hóspede está começando a descobrir que o marido não vale nada. Nesse meio tempo, Matias vai tomar chá com a tia e diz que gostaria de ter um casamento como o dela. Adriana chega com o pai ao recinto, dando de cara com Matias. Constanza dá as boas-vindas à enteada, mas não consegue impedir o climão que se formou. Mas o caldo entorna mesmo com a entrada triunfal de Roberta, que, se fazendo de desesperada, conta que Josefina desapareceu. Chorando lágrimas de crocodilo, a garota faz o maior drama. Diz que a mãe estava se comportando diferente, não falava coisa com coisa, e de repente, sumiu. Ela ainda toca na história de que acha que sua mãe está doente, pois ela não está normal. A galera, que sabe bem que mãe e filha são duas najas, se entreolha, pensando se embarcam ou não nessa furada. Enquanto isso, Josefina, que é a cara da madrasta da Cinderela,
sai da mansão sem ser percebida e ainda deixa um bilhete escrito com batom no para-brisa do carro. Em seu quarto, na fazenda Cruz do Amor, Renata relê a carta que Jerônimo mandou. Cada vez mais decepcionada, a moça se lembra do dia em que se humilhou, na praia, praticamente implorando para que o marido ficasse com ela. E por falar no diabo, Jerônimo avisa a Carlos que o plano que ele traçou com Aurora será executado naquela noite. Antônio chega ao hospital, acompanhado por Regina e Gonçalo. O ferido avisa a noiva que vai sair daquela situação, só para se casar com ela, e a fisioterapeuta, para variar, chora. O empresário tenta consolar sua amada, dizendo que o toureiro vai ficar bem, porém Regina explode dizendo que a motivação de Antônio é seu casamento, mas tinha decidido outra coisa. Gonçalo fica animadinho e quer saber o que a mulher decidiu, mas a imprensa chega chegando e atrapalha tudo. Enquanto Regina explica ao repórter como foi o acidente de seu noivo, Gonçalo deixa o local à francesa. Na mansão dos Monterrubio, ninguém sabe de Josefina. Matias aparece avisando que o pai já está na capital e a retardada se atira nos braços dele, chamando o rapaz de meu amor. A cara do Matias é a melhor. Catarina dá uma passadinha no quarto de Renata, antes de ir embora, e percebe que a moça está dormindo. Mas ao colocar um cobertor, Renata acorda. A bordadeira então diz que vai dormir na Bonita, mas vai tranquila, porque sabe que Renata não está mais sedada, como no outro dia em que a moça não se dava conta do que acontecia ao seu redor. Intrigada com o que Augusto contou, Renata pergunta à sua nova amiga se seu marido é rico ou pobre. Prontamente, Catarina diz que Linhares é muito rico e conta que logo depois do casamento, Jerônimo fez uma proposta a Álvaro para comprar umas terras do doutor, mas o médico já tinha vendido a propriedade para Augusto. A bordadeira estranha as perguntas e quer saber se Renata não sabia que Jerônimo era rico. Indignada, Renata responde que ele é, na verdade, um cara muito pobre, com muito dinheiro. Na Bonita, Jerônimo verifica seus milhões no notebook, mas reclama da vida, dizendo que não adianta ter tanta grana se não pode ter sua esposa de volta. Nesse meio tempo, na Cruz do Amor, Aurora, querida, faz a gentileza de dar os remédios de Renata. A moça não quer tomar o redondinho, mas Aurora insiste e acaba convencendo a garota. E no vizinho, Matilde aparece bem na hora em que Jerônimo e Carlos estão saindo para executar o tal plano. A moça quer saber o que fazer para o jantar, mas o patrão avisa que naquela noite ela não vai precisar cozinhar. Andando com muita dificuldade ainda e usando um colar cervical, Renata se prepara para dormir, enquanto Aurora mostra a surpresa que preparou para Augusto na beira da piscina. O rapaz acaba não resistindo aos encantos de Aurora, que tira o casacão e se senta no colo do rapaz, de frente para ele. Enquanto isso, Jerônimo entra pé ante pé na fazenda e consegue chegar ao quarto de Renata. A moça acorda quando ele está enrolando ela no cobertor e, reconhecendo o marido, Renata pede para ele não a levar dali. Jerônimo pega a esposa no colo, mas, quando está saindo da casa, se depara com Ezequiel que mira seu rifle bem na cara do sujeito. Já é tarde da noite e nada de Josefina. Gonçalo chega em casa e, ao saber que a mulher ainda não apareceu, diz que é melhor ligar para o médico dela, pois o doutor avisou que isso poderia acontecer. Vendo que não tem mais como esconder, Gonçalo conta à filha que Josefina tem um tumor inoperável no cérebro, e na testa da víbora pisca um letreiro dizendo assim: "Te enganei." Roberta incrementa a atuação e chora, quase desmaia, fica confusa, tudo o que for necessário para impressionar Gonçalo. A fingida ainda diz que a mãe, quando estava batendo biela antes de sumir, falou coisas sem nexos e citou o nome do pai e de Regina, dizendo que Gonçalo foi encontrar com ela. O empresário explica que Regina ligou pedindo ajuda, pois Antônio foi ferido gravemente no interior e precisava de um helicóptero para transportar o noivo para a capital com urgência. Pronto. Era tudo o que Roberta queria ouvir. A moça surta e começa a gritar: "Você e essa mulher provocaram uma crise na minha mãe. Vocês são os culpados pela minha mãe ter desaparecido. Isso quer dizer que ela não estava falando nenhum absurdo. Ela estava dizendo a verdade. Se alguma coisa acontecer, a culpa vai ser sua, pai." Enquanto isso, na fazenda Cruz do Amor, Ezequiel continua com a arma apontada para a cara de Jerônimo e manda ele largar Renata ali mesmo no sofá. Linhares deixa claro que foi buscar sua esposa e não pretende sair dali sem ela. Os dois discutem. Jerônimo dá uma de galo e tenta passar pelo capataz, mas, quando o moço engatinha o rifle, ele acaba se cagando todo. Carlos está preocupado com a demora de seu amigo. E Augusto, que está no maior rala e rola com Aurora na beira da piscina, se assusta ao ouvir um tiro. O fazendeiro sai correndo para ver o que aconteceu. Mas na sala, a discussão entre Jerônimo e Ezequiel continua. Renata recobra a consciência,
mas ainda meio grogue, pede ao marido para deixá-la em paz, avisando que não quer ir com ele e dizendo que ninguém manda nela. Jerônimo finalmente coloca Renata no chão. Augusto e Aurora aparecem. O engenheiro manda Linhares sair imediatamente de sua casa, enquanto Renata argumenta que é ela quem decide onde vai ficar e não quer ir com o marido para a bonita. Augusto argumenta que a moça pode ir embora quando quiser e não precisa ser roubada por um ladrão. Jerônimo diz que não é nenhum ladrão e só está pegando o que é dele. Renata se irrita e, mesmo com o corpo debilitado pelo acidente, avisa que não é propriedade de ninguém e manda Jerônimo para o inferno. Carlos ouve todo o bafafá e implora para que o amigo desista da ideia e vá embora. Augusto manda Ezequiel escoltar os dois intrusos para fora de sua fazenda, debaixo da mira da espingarda, até que eles estejam fora de suas terras. O homem se convence, enquanto Aurora dá uma de boazinha e segura os ombros de Renata, que, além de grogue, está emocionalmente destruída. Enquanto isso, Josefina toma um café calmamente num bar longe da mansão. Ela recebe uma mensagem de voz de Roberta, contando que seu pai já chegou em casa e ela fez o homem se sentir um lixo. E no hospital, Regina tenta saber notícias de Antônio, que está há horas em cirurgia, mas a enfermeira diz que o médico ainda não saiu do centro cirúrgico. Josefina finalmente chega em casa e, ao encontrar a família reunida, pergunta se eles estão fazendo uma festa e quer saber por que não a avisaram. Roberta aparece, dizendo que todo mundo estava preocupado com ela, e Josefina se faz de mais louca do que já é ao natural, e diz que não sabe onde estava. A maluca insiste na tal festa, que ela fingiu que imaginou, perguntando por que a família não avisou que estariam celebrando o noivado de Roberta, pois assim, ela teria se arrumado melhor, e a galera acaba caindo no engodo recente que a dupla do mal inventou dessa vez. Mesmo Gonçalo dizendo que a esposa está muito bem vestida, ela decide dar mais uma ajeitada rápida no visual, prometendo não demorar. O empresário avisa que vai ligar com o médico, para que ele venha examinar Josefina no dia seguinte. Constanza, por sua vez, quer saber se a família vai jantar reunida, e Roberta continua a sua atuação, pedindo pelo amor de Deus e quase chorando que o pessoal fique para jantar, pois está difícil para ela ver a pobrezinha da sua mãe daquela maneira. A garota é tão doente que se lança nos braços de Matias, novamente, bem na cara de Adriana. Naquela madrugada, no interior, Augusto está soltando fogo pelas ventas e jura a Renata que Linhares jamais vai voltar a entrar na sua fazenda, sem autorização. Porém, a moça abre um sorriso e confessa que sentiu que o marido a amava e estava disposto a dar sua vida por ela. Aurora confirma a impressão da acidentada, dizendo que foi isso mesmo que aconteceu, pois, se ele não a amasse, não teria ido buscá-la. Mas Augusto se mete no papo das gurias e diz: não foi nada disso. O que o Jerônimo fez foi marcar o território, se sente dono da esposa e o que tentou demonstrar é que tem o controle e o domínio sobre ela. Aurora discorda e o fazendeiro encerra o assunto, dizendo que Renata precisa descansar. Já em seu escritório, Augusto quer saber de Ezequiel o que aconteceu. O capataz conta que estava tudo aberto, na propriedade, pois alguém tirou o cadeado do portão e conta: antes de sair, eu coloquei o cadeado no portão, mas esqueci umas coisas e resolvi voltar. Quando cheguei, vi que estava tudo aberto e resolvi pegar a arma, pois achei que era um assalto. Furioso, Augusto manda Ezequiel iniciar uma investigação entre os funcionários da fazenda, para saber quem foi o responsável por ter deixado o tal cadeado destrancado, e deixa claro que quer saber se naquela fazenda tem algum traidor. Quanto mais o engenheiro fala, mais Aurora se encolhe. Alguns momentos mais tarde, Jerônimo e Carlos chegam em casa e dão de cara com o povo esperando por eles. Lázaro conta que souberam que ele tinha ido à Cruz do Amor, para tentar resgatar Renata. Assustado, Jerônimo quer saber como os empregados descobriram seu plano, e Manuela explica que Ezequiel ligou para saber se ele tinha chegado bem e contou o que aconteceu. O investidor manda todo mundo de volta para a cama e avisa que não quer ninguém comentando o seu fracasso. Na capital, o jantar rola na fazenda dos Monterrúbio, e Josefina aproveita a situação. Ela diz a Adriana que a moça é bem-vinda, pois, finalmente, deram a ela o lugar que merece na família. Roberta resolve meter o bedelho e diz: quem diria, né? Tão perto da família por causa da sua amizade com a minha irmã. Quem diria que você é filha do meu tio Honório? A Bruaca complementa: pois é. Agora sua tia Constanza vai ter a filha que sempre desejou e que nunca pôde ter, não é, cunhada? A socialite que odeia mãe e filha tira a mão de Roberta de cima da sua e concorda com tudo, para evitar bate-boca. O assunto que está rolando na mesa agora é sobre o casamento de Matias e Roberta.
Gonçalo conta que falou com Jerônimo e ele informou que a esposa perdeu o celular, mas ficou de pedir que ela entrasse em contato com a família. Roberta comenta que então, deve ser por isso que todas as vezes que ligou para a irmã, caia na caixa. Matias fica desconfiado. Josefina abre novamente seu bocão e diz: "Não insistam, por favor. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Se Gonçalo já deixou o recado e ela não retornou, está na cara que ela não se importa com a gente." E Constanza, que estava evitando bater de frente com a cunhada, não se controla e diz que não concorda com a infeliz, pois Renata pode não ter recebido o recado. Do outro lado da cidade, o médico finalmente aparece depois da longa cirurgia de Antônio e diz que o toureiro está fora de perigo, mas seu estado de saúde ainda é grave. O doutor ainda avisa que tudo vai depender das próximas 72 horas, para ver como Antônio reage à cirurgia e aos medicamentos. Segundou e logo cedo, Lázaro e Catarina passeiam entre os vinhedos. O capataz aproveita para declarar novamente seu amor pela bordadeira e pergunta se ela imagina os dois juntos novamente. A moça, perdida nas palavras carinhosas do antigo namorado, imediatamente se lembra do tempo em que os dois eram jovens apaixonados. De volta à realidade, Catarina, toda sem jeito, diz que não sabe se imagina os dois juntos novamente, como o capataz, pois não é uma mulher livre e precisa de um tempo. Chorando, ela diz que ainda não é o momento para eles dois. Mas Lázaro não perde as esperanças e afirma que cedo ou tarde, esse dia vai chegar. Nesse meio tempo, Renata liga para a empresa e finalmente consegue falar com Adriana. A garota quer saber se a amiga não recebeu recados e Renata explica que perdeu o celular e o único número que se lembrava era o da empresa. Ela também conta que não está na fazenda de Jerônimo e, na verdade, não está se sentindo nada bem. Adriana se assusta, mas a moça explica que vai mandar um e-mail contando tudo o que aconteceu, porém, precisa que ela a ajude com alguma coisa muito importante para ela. Se colocando prontamente à disposição para ajudar no que for preciso, Adriana conta que aconteceram muitas coisas na capital, que ela precisa saber. Porém, Renata diz que tem urgência em descobrir algo, e talvez Matias possa ajudar, mas recomenda a Adriana que não conte a ninguém que as duas se falaram e o favor é para ela. Na Bonita, enquanto Jerônimo toma café da manhã, Manuela, humildemente, pergunta ao patrão se poderia lhe dar um conselho. Jerônimo manda a mulher se sentar e a cozinheira diz: "Nós, mulheres, gostamos de ser donas do nosso próprio destino. Não gostamos de sentir que somos propriedade de ninguém. E quando os homens querem nos obrigar a isso, nós sentimos aversão a eles. Por isso eu acho que, com suas atitudes, a única coisa que está conseguindo é que Dona Renata se afaste ainda mais do senhor. E se a Dona Renata se refugiou na fazenda de Augusto, é porque o senhor mesmo está provocando isso. Não adianta." Jerônimo continua dizendo que a culpa da situação é da sua esposa. Manuela não desiste. A cozinheira abre o jogo e joga na cara do patrão que Renata tem demonstrado que tem muita dignidade e que nem o marido, nem ninguém pode manipulá-la. A mulher vai mais longe e diz que se Jerônimo quiser a esposa de volta, precisa mudar de tática e se acalmar. No povoado, Alzira resolve se confessar e diz ao padre Severino que tudo o que ela contou anteriormente, na verdade, tratava-se de sua vida, pois foi infiel ao seu marido e a uma amiga que confia e acredita nela. Chorando, a campesina conta que ficou com Álvaro, o médico da cidade. A cara do padre é a melhor. Enquanto isso, Lázaro deixa Catarina na porta da Cruz do Amor para que ela vá cuidar de Renata, mas Álvaro aparece e impede a esposa de entrar. Ele quer saber se a mulher já pensou sobre sua proposta, mas ela dá um chega pra lá no bebum e manda ele parar de pressioná-la. Na pracinha, Severino passa uma carraspana em Alzira e avisa que não vai destruir 2 casamentos, obrigando a moça a confessar diante de todos, o que fez. Porém, ela precisa jurar que nunca mais o ocorrido voltará a acontecer. Indignado, o religioso manda a agricultora fazer penitência para tirar aquele pecado de seu corpo. E já que já jogou a merda no ventilador, Alzira resolve contar tudo e diz que ela não quer mais ficar com o médico, mas ele a ameaça de contar o caso dos dois para todo mundo, se ela não ceder aos caprichos dele. Na empresa, Adriana começa a mexer os pauzinhos para descobrir o que Renata pediu. Ela pergunta a Matias quais são os tipos de negócios que Jerônimo tem, alegando que está curiosa para saber com quem sua amiga se casou. E como ele é amigo do rapaz, achou que talvez poderia saber alguma coisa. Indignado, Matias diz que Jerônimo não é mais seu amigo e ele sempre terá uma grande dívida com a família Monterrúbio. Adriana estranha a reação do rapaz e quer saber do que ele está falando. Nesse meio tempo, Aurora avisa a Jerônimo que Augusto começou a investigar quem deixou o cadeado da fazenda dele destrancado.
Linhares diz para a moça não se preocupar, pois não vai colocar a culpa nela. Aurora comenta que acha que os dois fizeram cagada, pois agora a Cruz do Amor está vigiada, e não duvida se Augusto mandar vigiar ela também. A moça ainda avisa que o comparsa está correndo perigo e diz: o Augusto de bom humor é lindo, mas de mau humor é o pior inimigo que alguém possa ter. E na casa dos Monterrubio, Roberta resolve escolher o vestido de noiva em uma revista e mostra para a mãe, que está distraída. A garota berra, dizendo que agora a prioridade é o seu casamento, mas Josefina desabafa, dizendo que está muito preocupada, pois Gonçalo continua se encontrando com Regina e isso é muito perigoso. Ela explica que Gonçalo continua casado com ela por dever e obrigação, mas não por amor. A pentelha abre a boca só para dizer que o casamento da mãe é exatamente igual ao que vai rolar entre ela e Matias, e manda a mulher parar de reclamar, comentando: além do mais, com a sua doença e o meu casamento, o papai vai ter que deixar de lado aquela mulher. Porém, Josefina confessa que está muito preocupada, pois seu plano não está funcionando como ela esperava. Para alegrar a mãe, Roberta conta que vai mandar as provas comprometedoras que tirou de Constanza para seu tio Honório naquele dia, mas a doida surta e diz: não, não e não. Você tem de esperar o momento certo, para que o golpe seja certeiro. Mas a moça insiste, argumentando que está louca para ver a cara de Honório quando ver sua esposa sem sal e a paixãozinha dela. A Jabiraca não concorda, e ainda quer que as tais fotos fiquem com ela, pois é mais seguro. Roberta diz que Selena pode se irritar se ela fizer isso, mas Josefina grita, afirmando que a fidelidade da filha é com ela, e não com sua amiga idiota. Honório e Constanza chegam ao hospital e encontram Regina na saída. A mulher diz que estava de saída, pois ia em casa tomar um banho e trocar de roupa, alegando que com a chegada do casal, isso pode ficar para mais tarde. Constanza diz que a mulher não precisa se preocupar, pois vão falar com Inês. Porém, do nada, Gonçalo aparece e diz à fisioterapeuta que pode levá-la em casa, se ela quiser. Regina agradece, dizendo que Inês emprestou o carro, e além disso, o empresário já fez muito por ela e por Antônio. Aproveitando a oportunidade, a mulher pergunta a Gonçalo quanto ela lhe deve, pelo aluguel do helicóptero e tudo mais. Porém, o homem se recusa a receber qualquer coisa de volta, avisando que ajudá-la, para ele, foi um enorme prazer. No interior, Ezequiel vai se explicar para Lázaro, e conta que não queria ter apontado o rifle para Jerônimo. O capataz diz que os patrões dos dois têm problemas, mas os empregados não têm nada a ver com isso. Porém, Ezequiel lembra que, se Renata continuar na Cruz do Amor, a situação pode se complicar ainda mais. Lázaro concorda e ainda lembra que todos, ali, cresceram juntos e são como uma família. O marido de Alzira diz que sabe disso e que acabaram de demonstrar, recebendo Catarina, mas Lázaro explica que, na verdade, quem deu autorização para a moça ficar na casa grande da Bonita foi Renata. Na capital, Regina chega em casa e encontra uma caixa estranha em cima da mesinha. Ela chama a mãe, que já quer ligar para o delegado que está investigando o sumiço de sua neta. A fisioterapeuta toma coragem e abre o embrulho, mas se dá conta que é apenas o seu vestido de noiva. Carla aproveita para prensar de novo a filha, querendo saber sobre seu casamento com Antônio, alegando que, com o acidente do toureiro, eles vão ter de adiar a cerimônia. Enquanto isso, Renata volta para a Bonita, totalmente destruída por fora e por dentro. Jerônimo aparece e fica feliz por ver a esposa, mas ela, sem dizer uma palavra, levanta a mão, sinalizando para ele não se aproximar. Augusto, por sua vez, liga para Gonçalo, que comenta que ficou surpreso ao saber que ele é vizinho de Jerônimo e Renata. Dizendo que a amizade com Renata está cada vez mais forte e que gosta muito da amiga, o engenheiro resolve convidar o empresário para a festa da colheita, contando que quer fazer uma surpresa para a moça, com a presença de toda a família. Sem deixar o homem responder, Augusto avisa que serão seus hóspedes de honra na fazenda e espera que todos possam comparecer. Na Bonita, Renata pergunta ao marido por que ele mentiu em relação à sua situação financeira. A resposta, todos já sabem, né? Para testar a moça e ver se ela não estaria se casando só por dinheiro. A moça decide arrancar do peito tudo o que está engasgado e diz: é óbvio que me casei com você por amor. Eu imaginei que ao seu lado eu iria ter uma vida plena, amorosa, mas não. Minha vida não tem sido mais do que um monte de mentiras e enganos. Jerônimo levanta a defesa e diz que ele não foi o primeiro a mentir. Renata quer saber ao que ele está se referindo, e ele, que nem disco quebrado, volta a lembrar que, quando os dois se conheceram, ela se apresentou como Adriana, uma mulher que estava esperando o namorado em um bar. A moça perde a paciência e diz: pelo amor de Deus, Jerônimo,
Somos adultos. Para com isso. O rapaz, que não aprendeu nada a novela toda, resolve dizer para a esposa não ficar se justificando, mas Renata reage e diz que não precisa se justificar, pois sua mentira não fez mal a ninguém, e diz: mas a sua, ao contrário, foi com falsidade, com vantagem, com má intenção, como se estivesse me botando à prova. Jerônimo confessa que era esse seu objetivo, e Renata, cada vez mais decepcionada, responde: para quê? Você me conheceu sendo uma mulher autossuficiente, uma mulher que sabe viver a vida, que demonstrou não ter apego pelas coisas materiais. Então para quê? E o infeliz retruca: então você vai negar que tem mulheres que são capazes de fazer qualquer coisa por dinheiro? Renata, pela enésima vez, diz que não é assim. Jerônimo continua com o mesmo papinho mole e argumenta que existem mulheres que rejeitam o verdadeiro amor, porque este amor não vem acompanhado de uma grande fortuna, de um homem rico. Com um saco de Papai Noel, novamente, Renata diz que esse não é o seu caso. A moça vira o jogo e comenta com o marido que ele disse que tudo que tinha era aquela fazenda, e ela, sem pestanejar, largou tudo e foi morar com ele, não se importando em deixar para trás o conforto que tinha, uma vida de princesa, um futuro muito promissor na carreira. Sendo ainda mais explícita, Renata diz que fez tudo isso só porque o amava. Jerônimo, que sentiu o cutuco quando a moça disse o verbo no passado, resolve perguntar por que seu irmão Rafael não teve a mesma sorte que ele. Renata perde a paciência e pergunta o que Rafael tem a ver com tudo aquilo, pois não entende porque a vida do casal tem de girar sempre em torno de um irmão que já morreu. E chegou a vez da moça apertar o cerco e encostar o marido na parede. César espera por Constanza na fundação e a convida para um café. A socialite tenta dar uma enrolada, mas o rapaz, desesperado, implora para que ela aceite o convite, alegando que precisa conversar com ela e não dá mais para esperar. Na bonita, Renata aperta Jerônimo cada vez mais e quer saber o que Rafael tem a ver com a vida do casal. Jerônimo resolve desembuchar e conta que seu irmão tirou a própria vida por causa de uma mulher ambiciosa que só usou o amor do rapaz. Pois, quando se deu conta de que ele não poderia dar a vida que ela estava acostumada, ela o rejeitou. E Renata simplesmente diz: eu fico com muita pena por tudo isso ter acontecido com seu irmão, mas eu não sou essa mulher. Eu não estou disposta a pagar pela sua raiva e seu ódio por ela. Será que você pode me dizer por que me pediu em casamento se você não acredita no amor desinteressado de uma mulher? Me responde, Jerônimo. O rapaz abre a boca novamente para dizer mais merda e responde: porque eu acreditei em você. Eu queria que você fosse minha esposa. Eu queria ter me enganado sobre você. A moça, com toda a firmeza, diz que o marido realmente se enganou, pois ela não é a mulher de Rafael. Para completar, ela diz: eu sou sua esposa, sua mulher. E não é justo. Mas não é só na bonita que o bicho está pegando. Na capital, Honório trata de deixar bem claro a Branca que sente muito pelo que aconteceu entre os dois. Porém, assim como começou, já acabou. A executiva alega que não está entendendo sobre o que Honório está falando, e ele, irritado, responde: eu também não. Não só não entendo o que aconteceu, como também não entra na minha cabeça que eu possa ter feito o que você diz que fiz. Então me perdoe, e esqueça tudo o que aconteceu. Branca, despeitada, diz que tem coisas que não dá para esquecer, mas o empresário, que tem a resposta na ponta da língua, diz: e também não dá para prolongar. Por favor, tente esquecer de tudo, pois entre nós não vai existir nada a não ser uma relação estritamente profissional. Mas a cobra não dá ponto sem nó, e chora sobre as fotos do casal trepando, que está armazenada em seu notebook. No interior, Renata decreta ao marido que, enquanto ele tiver dúvidas, os dois não poderão ficar juntos e ela não pretende mais voltar. Chorando, a moça diz que não tem sentido voltar para casa. Renata deixa claro que não tem interesse no dinheiro do marido, e sim a ele, por inteiro, sem dúvidas. Para pôr um ponto final em tudo, Renata diz que vai ao seu quarto pegar o resto das suas coisas, pois não tem mais nada que fazer naquele lugar. Tentando prolongar o papo, Jerônimo resolve avisar que Gonçalo ligou. Mas com todo carinho, a moça coloca a mão no peito dele e pede que não se preocupe mais com nada que tenha a ver com ela, pois vai resolver. Na empresa, Gonçalo conta ao filho que Duran ligou, convidando a família para a festa da colheita na fazenda, para fazer uma surpresa a Renata, que é sua vizinha. O empresário diz que esta seria uma boa oportunidade para ele ver com seus próprios olhos como a filha está e descobrir por que a moça esqueceu da família. Matias insinua que possa ser culpa de Jerônimo, mas Gonçalo afirma que Renata não é o tipo de mulher que se deixe manipular por ninguém, nem mesmo pelo marido, e por isso está muito preocupado.
Como o rapaz diz que também não está gostando da história, o empresário resolve convidar o filho para ir com ele para a fazenda de Augusto e ficar uns 2 dias para descobrir o que de fato está acontecendo. Em seu escritório, Jerônimo não consegue se aguentar. Do outro lado da cidade, na capital, César quer saber o que Constanza sente realmente por ele. Sincera, a mulher deixa claro que ama o marido, mas o rapaz provoca um friozinho na barriga que há séculos literalmente não sentia. A socialite também diz que ele é alguém que apareceu na sua vida para quebrar a monotonia de tantos anos de casamento, mas este sentimento está muito longe de ser amor. O rapaz insiste, e Constanza deixa claro que a única coisa que pode oferecer ao rapaz é sua amizade. Mas, se isso não for suficiente, então é melhor os dois deixarem de se encontrar. Na empresa, Honório enfrenta a mesma situação da esposa, com a diferença de que Branca é completamente louca. Ela invade o escritório de Honório e tranca a porta. O homem avisa que espera que o assunto seja profissional, mas ela mete os peitões na cara dele e diz: "Você já disse o que tinha que dizer, mas eu não." Mais uma vez, Honório pede que ela deixe as coisas como estão para não criar mais problemas. A maluca resolve achar que tem o direito de dizer que agora ele a considera um problema. Honório desenha para ela entender e diz: "Eu cometi um erro grave com você, de caráter pessoal, e para que a nossa relação profissional funcione, temos que colocar distância, ou não poderemos continuar com nosso trabalho." A mulher muda de tática e começa a se esfregar no empresário, dizendo que o que aconteceu despertou nela algo que não sabia que ainda poderia sentir e sabe que para ele é tudo muito novo, mas vai saber esperar. Adriana bate na porta e os dois disfarçam, mas percebe que o pai não está bem. Na Bonita, Jerônimo continua achando que Renata é a tal Bonita, mas se dá conta de que sua vingança está tornando sua vida um inferno. Na cozinha, as mulheres debatem a situação dos patrões. Matilde está feliz com a partida de Renata. Alzira e Manuela acham que a história não terminou. Enquanto isso, Renata, que está passeando com Catarina pelos vinhedos para tomar um sol, confessa que gostaria de voltar para a capital e confessar para todo mundo o seu fracasso, mas ainda ama e se importa com o marido. Do nada, Renata jura para a sua amiga que vai encontrar a tal Bonita e esclarecer de vez aquela história. A moça quer saber se existe alguma foto ou alguma coisa que dê uma pista sobre a tal noiva de Rafael. Mas Catarina explica que foi surpresa para todo mundo saberem que o rapaz iria se casar, pois ninguém sabia que ele tinha namorada. A bordadeira acaba se lembrando do comentário de Matilde que ouviu Jerônimo dizer que ia se vingar da mulher que fez seu irmão tirar a própria vida e iria até o fim do mundo para encontrar a tal mulher, mas não encontrou. Renata diz à moça que vai encontrar Bonita de qualquer jeito, nem que seja a última coisa que ela faça para tentar salvar seu casamento. Em seu escritório, Jerônimo pede a Carlos que avise aos empregados que não vai ter festa da colheita na Bonita. Ele também pede ao amigo que descubra se Renata vai passar a festa da colheita na fazenda de Augusto. Carlos se irrita e chama Jerônimo de masoquista, pois não consegue viver com Renata, mas também não sobrevive sem ela e completa: "Você precisa meter nessa cabeça dura que a Renata nunca vai confessar que foi namorada de Rafael. E se o que você queria era fazê-la sofrer, você conseguiu. Agora esquece ela e deixa a moça em paz." Mas durante a discussão, Jerônimo se dá conta que a foto das irmãs Monterrubio está em cima da mesa e tapa com a mão, para Carlos não ver. A fotografia acaba caindo no chão, e Jerônimo não percebe, mas Matilde sim, e sai correndo para contar a todo o mundo o que encontrou. Voltando para o bilhete que Josefina deixou no vidro, era o carro de Regina, e dizia o seguinte: "Mamãezinha, vim te ver e você não estava." Na Cruz do Amor, Augusto dá os parabéns a Renata pela atitude de confrontar o marido e coisa e tal. Mas a moça não está para brincadeiras, e quer saber até que ponto o amigo conheceu Rafael. O engenheiro diz que só manteve relações comerciais com o rapaz, e as únicas bonitas que ele conhece são ela, e a fazenda de Linhares. Renata reafirma que não é a tal de Bonita, e avisa que precisa descobrir tudo sobre aquela mulher. Augusto aconselha a moça a não se envolver em problemas que não são seus, pois isso não salvaria o casamento dela. Renata diz que não se trata disso, e o sujeito surta. Ele começa a gritar e a gesticular, dizendo o seguinte: "O Jerônimo está obcecado por essa mulher e só ele pode resolver isso. Você foi vítima dessa obsessão e entendo que queira justiça. Mas não se desgaste em vão. Isso é problema dele, não seu." Renata fica de cara com a reação do fazendeiro. Porém, na Bonita, quem vai ficar ainda mais de cara é Carlos, quando Matilde entra no quarto do rapaz, empunhando a fotografia que encontrou e perguntando se Renata é a Bonita. A moça não para de falar,
e conta que agora entende que seu patrão casou com a moça só para vingar a morte do irmão. Jerônimo aparece do nada e confirma a suspeita da garota, dizendo que Renata Monterrúbio é a assassina de Rafael. Matilde quer mais explicações, mas Linhares deixa claro que não tem de dizer nada a ela e ainda proíbe a moça de comentar com quem quer que seja o que acabou de descobrir. Carlos tenta explicar que Jerônimo, no início, só queria se vingar, mas acabou se apaixonando pela esposa e por isso está vivendo em um inferno, pois Renata nunca admitiu que tenha sido namorada de Rafael. Esperta, Matilde questiona se os patrões têm certeza de que é mesmo Renata e não a outra moça que aparece na foto, e Carlos conta que primeiro acharam que era sua irmã Roberta, mas depois confirmaram que a bonita era mesmo Renata. Isidro chega à casa de Regina para ver o bilhete escrito com batom no para-brisa de seu carro. A mulher avisa seu amigo que já entrou em contato com o delegado Cantu. Regina surta e confessa que não entende por que querem atormentá-la daquela maneira, se comunicando por mensagens cruéis como aquela. Isidro, vendo o nervosismo da fisioterapeuta, resolve comentar que acha que a amiga está correndo perigo, pois a filha dela, ou a pessoa que está se fazendo passar por sua filha, já se atreveu a entrar na sua casa e escrever aquela mensagem, e ninguém mais sabe o que pode acontecer. No hospital, Antônio recobra a consciência e chama por Regina, mas é Inês quem está com ele. A mulher explica que sua amiga foi em casa tomar um banho e trocar de roupa, pois passou a noite toda ao lado dele. Com muita dor, o homem diz que só está vivo por causa da noiva e pede que Inês ligue para Regina, pedindo que ela se apresse. Na Cruz do Amor, Renata consegue um notebook emprestado e improvisa um escritório em cima da cama. Ela resolve encaminhar um e-mail para Adriana, contando tudo o que aconteceu, como tinha prometido. A moça confessa que seu marido a acusa de coisas que não entende, a ofende e a humilha. Por isso, ela decidiu deixar a fazenda dele, pois jamais iria perder a sua dignidade. Renata conta sobre Augusto e porque deve sua vida a ele, mas avisa que ainda tem muito o que fazer naquelas terras, justificando sua decisão dizendo que vai fazer tudo por ela mesma e não por Jerônimo. Chorando, Renata se despede no e-mail para Adriana, dizendo que gostaria muito que ela estivesse na fazenda, pois está precisando muito de sua amizade. Enquanto isso, Aurora está inventando moda e cheira a camisa que Jerônimo deixou em sua casa, lembrando de quando viu o sujeito seminu. Renata pega a garota no flagra e, reconhecendo a camisa do marido, ela quer saber por que Aurora estava cheirando a peça de roupa. Com um sorriso sem graça, a miniatura diz que estava vendo se a camisa estava limpa, pois outro dia mandou lavar, mas ficou com cheiro de umidade. Renata pede a camisa de volta, mas Aurora coloca rapidamente a blusa dentro da bolsa, dizendo que ela mesma entrega, pois vai a bonita entregar os convites para a festa da colheita. Augusto empurra o problema para Renata, dizendo que duvida muito que o vizinho apareça por ali, mas a decisão é da moça. Aurora argumenta que ficaria muito maçador se ele não convidasse Jerônimo, e o engenheiro lembra que também foi muito chato quando ele invadiu sua casa. Renata devolve o abacaxi, dizendo que o que os amigos decidirem está decidido. Entusiasmado, Augusto diz que então vai convidar o vizinho, pois no dia da festa, a uva da bonita chega na Cruz do Amor, e ele vai transformar a fruta no melhor vinho da região, e diz que o nome do vinho será Renascer em Ti. Renata pergunta se o amigo sabia que seu nome significa renascer, e ele se faz de bobo, dizendo que é uma coincidência. Mas Aurora não compra a lorota e pergunta se o namorado realmente não sabia o que significava o nome de Renata. E para encurtar o assunto, Augusto conduz Renata, dizendo que quer mostrar o salão de esgrima da fazenda, um local que ela ainda não conhece, deixando Aurora no vácuo. Algumas horas mais tarde, Carlos devolve a Jerônimo a foto que Matilde encontrou e diz que faz dias que queria comentar uma coisa com um amigo, mas com tudo o que aconteceu, não conseguiu. Porém, é algo importante e acha que ele deveria fazer. Jerônimo resolve prestar atenção e Carlos conta. Lembra do dia em que você foi à praia com a Renata? Pois é. O Álvaro chegou aqui completamente bêbado, fazendo o maior escândalo e procurando por Catarina. Você acredita que ele ameaçou me dar outra surra se eu me metesse? É óbvio que ele sabia que o Augusto mandou fazer. Eu tenho certeza de que esses dois são muito mais do que sócios. Mas não é tudo que o agrônomo tem para contar. Ele diz que soube que o grau de alcoolismo do médico aumentou muito depois da morte de Rafael. Jerônimo fica cada vez mais interessado e quer saber por quê. Carlos explica que Catarina acredita que o marido se sente culpado por não ter feito mais pelo Rafael e completa. Na minha opinião, essa culpa se deve ao estado dele, pois, ao que parece, no dia em que ele atendeu Rafael, estava bebendo, pois estava na fazenda de Augusto, festejando.
E por falar no demônio, ele aparece do nada no caminho de Catarina, insistindo por uma resposta da esposa. Ela diz que ainda não teve tempo para pensar e coisa e tal, mas o médico começa a choramingar, dizendo que a casa está muito vazia sem a presença dela. Finalmente, o doutor consegue convencer a esposa a conversar com ele e a convida para jantar em um restaurante, alegando que quer agradá-la pelo resto de sua vida. Na capital, Cantu colhe as evidências na casa de Regina e avisa a mulher que o fato da filha dela ter sumido há tantos anos dificulta a investigação. Porém, o que ele está vendo é que a pessoa que está fazendo aquilo está no controle da investigação. Isidro comenta que mandou trocar as fechaduras da casa da amiga, mas o delegado afirma que não acredita que aquela medida possa impedir que aquela pessoa que está por trás de tudo continue entrando na casa da fisioterapeuta. O investigador diz a Regina que vai mandar seu motorista de confiança levá-la ao hospital, pois quer que um perito tire fotos de seu carro. Isidro aproveita que Regina foi buscar sua bolsa e conta ao delegado que reconheceu a voz de Josefina ao telefone, quando ligou para Gonçalo para pedir o helicóptero. Ele também conta que a mulher é a segunda esposa do empresário, e quando os dois se casaram, ela já tinha 2 filhas que, agora, têm cerca de 25 anos. Cantu promete investigar, e Isidro pede que o investigador não comente nada sobre sua suspeita, até ter certeza. Na mansão, Selena e Roberta brigam por causa das fotos que tiraram de Constanza e César. Selena exige que Roberta lhe dê as fotos, mas a moça se nega. A garota avisa que, ou ela dá o material, ou jamais vai ver sua cara novamente. Na fundação, César avisa Constanza que vai parar de entregar as frutas e verduras, pois não consegue conduzir o assunto de outra forma, mas, se arrepende, volta e lasca um beijão na socialite. Renata fica entusiasmada com o tal salão de esgrima da fazenda de Augusto e diz que nunca imaginou que o amigo também gostasse do esgrima. A moça conta que Matias costumava praticar com Jerônimo e, na cidade, Jerônimo vai ao consultório de Álvaro, dizendo ao médico que está ali para saber toda a verdade sobre o dia em que atendeu Rafael, querendo saber se o doutor estava bêbado ou não. Nesse meio tempo, Renata e Augusto passeiam pelas videiras e a moça resolve perguntar qual é a relação dele com Aurora. O fazendeiro explica que não existe compromisso entre os dois, apesar da cumplicidade e da paixão. Porém, ele nunca conseguiu se apaixonar pela garota, e agora sabe que será impossível. Renata pergunta se Aurora, mesmo sabendo de tudo aquilo, concorda com a situação e o fazendeiro, rindo, diz que a moça não é como ela, que sabe se fazer respeitar. Ele ainda a elogia por sua capacidade de saber ser vulnerável, sem se perder no outro. A moça, então, resolve se explicar e diz: é que se eu me perder no outro, me perco em mim mesma e assim seria muito difícil me reconstruir. Se entrasse nessa, ficaria muito difícil saber o que é meu e o que é do outro. Não, isso não é pra mim. Na verdade, é muito fácil falar, mas muito difícil fazer. E isso não foi por acaso. Eu cresci com uma mãe e uma irmã que não me amam. Então digamos que aprendi a defender meus valores, diante de tudo e de todos. Nesse meio tempo, Manuela pega Matilde saltitante e cantarolando na cozinha. A mulher quer saber o motivo de tanta alegria, e a moça conta que está feliz porque a cobra da sua patroa não vai voltar nunca mais. A garota sonha alto, e acha que agora o caminho está livre para ela com o bonitão. Na Cruz do Amor, Augusto diz a Renata que agora ela tem a chance de se reconstruir, e se precisar de apoio, ele está à disposição. Os dois se abraçam fraternalmente, mas Jerônimo aparece e acusa Renata de ter encontrado alguém para substituí-lo e por isso deixou a bonita. Para piorar, ele ainda diz: você é muito pior do que eu imaginava, Renata. Renata pede a Jerônimo que pare de insultá-la, mas ele resolve fazer a lista e diz: primeiro foi o Matias, depois, eu. E agora é o Augusto. Você vai com o melhor partido. A moça enfia a mão na cara do marido, mandando ele respeitá-la. Augusto, por sua vez, avisa para Jerônimo nunca mais desrespeitar Renata na sua frente ou vai ter de arcar com as consequências. Jerônimo enfrenta o sujeito e pergunta se ele vai mandar dar uma surra, como fez com Carlos. Augusto grita, mandando Linhares sair dali. Mas ele não para de falar e, olhando para Renata, diz: a sua família me advertiu e eu não escutei. Sua mãe e a Roberta me disseram que na primeira chance você me trocaria por outro. Renata se defende, dizendo que não trocou o marido por ninguém, mas ele quer saber o que a moça estava fazendo nos braços do rival. Augusto responde e comenta que estava consolando a amiga pela dor que ele provocou. Mas Linhares não consegue guardar a língua dentro da boca e cínico dispara: ah, mas que lindo! Que amável você é! Sempre tão disposto a se apropriar do que é meu.
A moça se irrita ainda mais e avisa ao esposo para não a tratar como um objeto de sua propriedade e, engatando a primeira, dispara. Nada disso teria acontecido se você tivesse me tratado como sua esposa e tivesse me amado como você disse que me amava. Não adianta. Ele diz para Renata não se atrever a julgar o seu amor, pois ela descobriu que Augusto tem mais dinheiro que ele e pode lhe dar mais coisas. Sendo cínico novamente, ele diz: "Ah, não. Claro. O dinheiro não te interessa, mas tudo o que te move é o dinheiro." Renata perde a linha e grita que odeia o marido. Augusto tenta defender a amiga, mas ela diz que sabe se defender sozinha e expulsa o marido da cruz do amor, dizendo que está cagando e andando para o que ele pensa ou deixa de pensar sobre ela. Na capital, Adriana diz ao pai que gostaria de visitar Renata e ganha uma semana de folga, além de um cartão de crédito novinho em folha. Honório pergunta à filha se ela concorda em usar seu sobrenome e a garota acaba concordando. Medusa aparece na sala, dizendo que estava procurando a garota para irem almoçar. Animada e sem saber de nada, Adriana convida o pai para ir junto, dizendo que Branca e Daniel têm sido maravilhosos com ela na empresa. E no interior, enquanto Aurora procura por Augusto, ele está bem belo e faceiro conversando com Renata no meio dos vinhedos. A moça diz que desistiu da ideia de ficar na cidade até encontrar a tal bonita, mas como o amigo disse, isso não é problema dela, e não tem por que continuar aguentando as humilhações de Jerônimo. Augusto pede à moça que não vá embora assim, de uma hora para outra, mas sim quando ela sentir que está preparada para enfrentar sua mãe e sua irmã. Triste, Renata confessa que se mudou para a fazenda do marido, cheia de ilusões em relação ao seu casamento e com tanta vontade de construir uma vida, mas não entende o que aconteceu. Furioso, Jerônimo toca ficha no alazão, mas acaba caindo. Demonstrando suas habilidades de peão, ele se levanta, limpa a poeira, abotoa a camisa e segue viagem em seu cavalo. Aurora, por sua vez, vai fuxicar no escritório de Augusto e descobre um livro que o sujeito estava estudando, sobre o significado do nome Renata. A moça destrói tudo quando percebe a mentira que o namorado pregou mais cedo. Na capital, Matias e o pai combinam os detalhes da viagem para o interior, para ver Renata. Gonçalo diz ao filho que não devem contar a ninguém sobre a viagem, nem mesmo a Duran, que na verdade são vão os dois, e quer se certificar que a vida de sua filha está tranquila, como Linhares prometeu. Soto chega à mansão dos Monterrúbio, com o contrato pré-nupcial de Matias e as modificações que Josefina pediu. Sem falar muito, ele apenas entrega a pasta com o documento para a mulher. Josefina entrega o acordo à filha, com as cláusulas alteradas, e manda Roberta fazer Matias assinar o contrato, sem ler. Do outro lado da cidade, Carla avisa Constanza que vai ao hospital, mas nota que a mulher não está bem. A enxerida diz que sabe que a socialite está assim por causa de César, pois notou que o rapaz tinha se apaixonado por ela. Carla aconselha a amiga a não cair em tentação e estragar seu casamento, pois o rapaz é apenas fogo de palha. A mulher ainda aconselha Constanza a mudar um pouco a rotina de seu casamento, surpreendendo o marido. Enquanto isso, no restaurante, Honório enfrenta a maior saia justa. Branca tenta se fazer desperta durante o almoço, mas o empresário dá uma chapuletada atrás da outra na mulher. Branca sugere que os executivos levem Adriana e Daniel ao porto para o lançamento do novo barco da empresa, enquanto alisa a perna do sujeito por baixo da mesa. Ele evita como pode os carinhos da maluca, mas a coisa está ficando meio séria, e Honório já está perdendo a paciência e deixa claro que, dessa vez, não vai viajar, pois não pretende deixar Constanza sozinha outra vez. Branca insiste, dizendo que aquela é uma ocasião especial, e tem certeza de que Constanza entenderia se ele quisesse passar um final de semana com a filha. Quem também não perde a oportunidade de prensar alguém é Selena. A garota resolve parar o nado de César com o pé, e pergunta o que ele está fazendo ali, pois sempre costuma estar no centro de Regina naquele horário. Sem saco de dar explicações, César manda a garota catar coquinho e volta a nadar. No restaurante, aproveitando que ficou sozinho por um momento com Branca, Honório avisa a mulher que não está gostando do joguinho dela. Chamando o empresário de meu amor, a sonsa diz que não sabe do que ele está falando. Honório pede para a executiva não ficar tão íntima de Adriana, mas ela dá uma de João sem braço e diz que não consegue entender o que o homem realmente quer, pois foi ele quem pediu que ela ensinasse à moça tudo o que sabe sobre o negócio da empresa. E mais uma vez, Branca aproveita para alisar Honório que, indignado, acaba deixando a mulher sozinha na mesa do restaurante. Roberta vai até a empresa e entrega a Matias o contrato pré-nupcial que deixaram na mansão e também mostrar o convite de casamento ao rapaz.
Folheando o documento, o rapaz percebe que a garota não assinou, e ela explica que nem leu o documento, pois confia nele. Roberta passa a mão numa caneta e começa a assinar tudo, dizendo que só tem a agradecer o que ele está fazendo por ela e por seu filho. Enquanto diz que, com o tempo, o noivo vai descobrir que ela é uma mulher que também poderá fazê-lo feliz quando os dois estiverem casados, Roberta passa o contrato para Matias, que assina tudo, sem conferir nada. Se fazendo de prestativa, a Naja pergunta se pode deixar o documento com Soto e o rapaz, sorrindo, agradece a gentileza, sem saber que acabou de cair na maior arapuca de sua vida. Agora, a vigarista quer saber onde o casal vai morar depois do matrimônio e Matias simplesmente responde: na casa da família, ué, afinal lá você tem o seu quarto e eu tenho o meu. Mas Roberta não concorda, e dizendo que tem consciência do que o rapaz sente por ela, deixa a porta aberta, pedindo ao moço que, se por acaso quiser molhar a plantinha, não hesite em procurá-la. No hospital, Antônio diz a Regina que não quer adiar o casamento, pois sua recuperação pode levar muito tempo, mas a mulher explica que o caso dele é sério e precisa pensar na sua saúde primeiro. Enquanto isso, em Enseada, Aurora resolve peitar Augusto e pergunta onde ele estava com Renata. A moça responde que estavam passeando pelos vinhedos, que estão realmente lindos. Enfurecida por estar tomando chifre do namorado, Aurora, a Vela, pergunta a Renata se ela realmente vai embora para a capital, depois da festa da colheita. A moça diz que não quer abusar da hospitalidade da amiga, mas pretende sim ir embora para a capital, assim que a festa da colheita terminar. Augusto se mete no papo das gurias e diz que Renata é bem-vinda em sua casa, pelo tempo que desejar. Ezequiel aparece com a encomenda do patrão e Augusto dá a caixinha para a moça, que agradece o celular que ganhou de presente. Na Bonita, Jerônimo conta a Carlos que foi ver Álvaro e passou depois, pela fazenda de Augusto, e pegou o fazendeiro abraçando sua mulher. Sentindo uma dor bem no meio da cabeça, por achar que chifres imaginários estão crescendo, o investidor diz: eu devia ter prestado mais atenção nos avisos que a família da Renata me deu sobre ela, quando disseram que a Renata não era fiel a ninguém, que ela só agia por interesse financeiro, e hoje eu comprovei isso. Só que Carlos não deixa de ser sincero e joga na cara do amigo: se isso aconteceu, a culpa foi sua. Você empurrou Renata para os braços de Augusto, mas Jerônimo não quer ouvir. Na capital, Diego dá uma incerta na empresa e consegue encontrar Roberta, dizendo que tentou falar com ela, mas a moça não atendeu. Roberta diz que o prazo que combinaram ainda não acabou, mas o sujeito avisa que já cansou de esperar e está indo mostrar a gravação comprometedora a Gonçalo. A moça cruza os braços e diz: aí cê me quebra, né, bacana? O que tu vai ganhar com isso? Diego diz que vai tirar dinheiro da família dela e coisa e tals, mas Roberta caga e anda. Para calar a boca do indivíduo, ela atira um convite de casamento e o moço começa a rir quando descobre que a comparsa vai se casar com Matias. Enquanto isso, Jerônimo enche a cara na escadaria da fonte da fazenda, lembrando da cena em que viu Renata abraçada a Augusto. Ele também se recorda de Renata cantando com os músicos, no almoço que a Aurora organizou. É, meu, dor de corno quando bate é furepa. Na fazenda vizinha, ainda com dificuldade para andar, Renata olha para sua aliança de casamento e, tentando entender o que o destino lhe reservou, alisa o quartzo rosa que ganhou de Adriana. Álvaro pergunta a seu comparsa se ele comentou com Jerônimo sobre a noite em que atendeu Rafael e acaba descobrindo os verdadeiros planos de Augusto. O fazendeiro tortura o médico que jamais vai abrir a boca para dizer o que sabe, mas tem quase certeza que Rafael teria se salvado se o doutor estivesse sóbrio. Do meio dos vinhedos, Ezequiel, escondido, escuta tudo. Aurora coloca seu plano de conquistar Jerônimo em ação e vai oferecer seu ombro ao amigo. Mas ele diz que quer ficar sozinho, pois está se sentindo muito mal. A miniatura de gente resolve reclamar e diz que ela também está mal, pois Renata se enfiou na sua casa e deixou Augusto abobalhado por ela. A garota pega a garrafa de bebida e mete um gole pra dentro. Jerônimo tenta tirar a garrafa da mão dela e a pequenina aproveita para meter um beijo na boca do rapaz. E o infeliz acaba gostando do beijo. Enquanto isso, Adriana conta a Renata que vai passar o final de semana com ela na fazenda de Augusto, mas conta que ela e Matias terminaram. Renata enche a amiga de perguntas, mas a garota dá um jeito de disfarçar e descobre que, justamente naquele final de semana, vai ter a festa da colheita, a mais importante da região. E na Bonita, Jerônimo se afasta de Aurora, mandando a moça ir embora, mas ela argumenta que, com certeza, Renata e Augusto estão fazendo a mesma coisa. Linhares argumenta que eles não são iguais, mas Aurora não se conforma,
apesar do investidor explicar que só consegue amar uma mulher de cada vez. Despeitada, a garota conta que o nome do novo vinho de seu namorado foi inspirado no nome de Renata. Na capital, Gonçalo encontra Regina na lanchonete do hospital e pergunta o que ela ia lhe dizer no outro dia, quando a imprensa chegou. A mulher pede para não comentar sobre aquele assunto, pois só consegue pensar na saúde de Antônio e em sua filha. Gonçalo fica animado e quer saber tudo o que a mulher descobriu sobre a garota desaparecida. Cantu, por sua vez, segue a pista dada por Isidro e manda seus assessores descobrirem o nome de solteira de Josefina Monterrúbio, avisando que quer que a mulher seja investigada, pois precisa de informações sobre a vida da suspeita, antes de ela se casar com Gonçalo. No hospital, o empresário se anima com todas as pistas sobre a filha desaparecida e pergunta por que ela não contou a ele antes. Ela explica que Antônio está à frente da investigação, junto com o delegado Cantu, e não queria envolvê-lo nessa história. Porém, Gonçalo diz que já está envolvido e gostaria de ajudar, pois tem contatos que podem ser importantes na condução da investigação. O empresário pede o número do investigador, mas Regina faz cu doce. Porém, Gonçalo dá a real e diz que o estado de Antônio é delicado e ele não terá condições de se envolver com isso por um bom tempo. Portanto, é a vez dele entrar em cena. Gonçalo vai mais além e avisa que não gostou do que aconteceu na casa da fisioterapeuta e, por isso, vai mandar um segurança. Mais uma vez, a fisioterapeuta se recusa a aceitar a oferta do empresário. Porém, ele deixa claro que não está pedindo a permissão dela, argumentando: Regina, não é uma pergunta. Deixe-me protegê-la. Quem está atrás de você sabe onde você vive, o que faz, entra na sua casa e conhece a fundação. Talvez aquele assalto em que você ficou ferida também esteja relacionado com isso. Assim, querendo ou não, vou protegê-la. Algumas horas mais tarde, Roberta chega em casa e entrega à mãe o contrato pré-nupcial assinado por Matias, mas reclama que está preocupada com Diego. A moça conta que encontrou o rapaz na porta da empresa e, pelo jeito, ele vai chantageá-la o resto da vida se ela não conseguir cumprir o que prometeu. Josefina diz que nem o marido, nem o enteado vão dar um cargo executivo para o moço na empresa e a garota acaba fazendo biquinho, pedindo ajuda para a mamãe. Na empresa, Constanza aparece de surpresa e convida Honório para almoçar, mas Branca resolve ir até a sala do empresário e diz que achou que o casal estava comemorando o fato do sujeito ter dado seu sobrenome a Adriana. A infeliz ainda conta que ela, Honório, a filha e Daniel foram almoçar juntos para comemorarem a decisão do empresário. Sem graça, Honório diz que ia contar a ela sobre o assunto naquela noite, mas Constanza está decepcionada. Agora ela quer saber o que está acontecendo com o casal, pois eles não conversam mais antes de tomar as decisões e ele sempre costumava consultá-la a respeito de qualquer assunto. Honório jura que não vai mais fazer isso, mas Constanza confessa que não tem certeza de que ele vai cumprir o que prometeu. Chateada, a socialite comenta: Antes eu colocava a mão no fogo por nós dois, mas agora eu não sinto mais esse nós dois. Nesse meio tempo, Ezequiel diz a Alzira que precisa contar a ela o que descobriu sobre Álvaro. A mulher fica toda preocupada, mas o capataz conta que descobriu que, quando Rafael tentou tirar a própria vida, o médico operou o rapaz totalmente embriagado. Ele diz ainda que foi Augusto quem comentou o assunto com o próprio Álvaro, e os dois ficaram calados esse tempo todo. Prato cheio para Alzira se livrar das garras do asqueroso. Furiosa, a campesina comenta que o médico é um lixo. Ezequiel chama Álvaro de assassino. Alzira diz que o fato dele ter feito a cirurgia cheio de cachaça não torna o doutor um assassino. Porém, Ezequiel afirma que o que ele fez o torna um criminoso, pois nenhum médico pode atender ninguém naquele estado, pois não está em seu juízo perfeito e pode cometer erros. O capataz vai mais longe e diz que tanto ele como a esposa estão encrencados, pois se ficarem calados, sabendo da verdade, poderão ser considerados cúmplices. Porém não se atreve a denunciar o doutor por causa de Catarina. E por falar na moça, ela está toda arrumada para sair para jantar, quando Lázaro aparece e descobre que sua amada vai se encontrar com o marido. Catarina explica que ela e Álvaro precisam conversar para definir a situação do casal, mas promete que não vai deixar o sujeito machucá-la novamente. Na Cruz do Amor, Renata conta a Augusto que sua amiga Adriana vai aparecer na fazenda para a festa da colheita. Aurora se irrita e diz que está sobrando na mesa, por isso vai dormir, já que os dois têm tudo planejado. Renata comenta com o fazendeiro que a presença dela naquela casa não está agradando a mocinha, mas o engenheiro explica que a garota gosta de ser o centro das atenções e às vezes fica chateada.
No restaurante da cidade, Catarina diz a Álvaro que não vai voltar para casa, e mesmo se ele não quiser dar o divórcio, ela não pretende mais morar com ele. O médico joga baixo e diz que os dois podem ter filhos, pois podem ir ao orfanato e adotar uma criança. Catarina se surpreende com a proposta do marido, que diz que está disposto a dar o que ela quiser, para que a mulher volte para casa. Na Bonita, Carlos tenta consolar Matilde, que chora por causa do amor de Jerônimo por Renata. O agrônomo resolve meter o pé na jaca e pergunta à moça se ela sempre escolhe um amor impossível porque tem medo de um amor verdadeiro, pois, pelo que ele está percebendo, a garota não só tem medo de amar, como também de ser amada de verdade. O moço, sem revelar seus sentimentos, aconselha a amiga que se apaixone por alguém que possa corresponder e aí a vida dela vai mudar. No dia seguinte, quando Aurora vai avisar Renata que o café da manhã está pronto, a moça pede para conversar com sua anfitriã. A moça pergunta se sua presença na fazenda a incomoda, e Aurora responde: "Sim, me incomoda e muito, principalmente por você estar me roubando o amor do Augusto." Renata afirma que ela e o fazendeiro são apenas bons amigos, mas a miniatura loira argumenta: "Você é ou se faz de ingênua, Renata? O Augusto está perdidamente apaixonado por você e não me diga que não tinha percebido, porque não acredito. Então eu exijo que quando acabar a festa da colheita, você suma daqui de uma vez por todas e não volte nunca mais."